Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Praxis aqui da nossa querida FABAPAR. Eu sou o Thiago Vercelino e sou eu que tenho caminhado com você nesses últimos episódios e nossos bate-papos por aqui. Quero desejar a você seja muito bem-vindo, que está ouvindo a gente pela primeira vez. Tem sido muito legal o número crescente de ouvintes e de pessoas novas que estão junto conosco no nosso podcast. Então você que está ouvindo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu quero desafiar você a não perder a oportunidade agora, nesse momento aí do podcast, de você ativar todas as notificações da plataforma que você está ouvindo, tá bom? Você está no YouTube, no Spotify, no Deezer, não sei onde você preferiu ouvir, mas se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum episódio daqui para frente. Lembrando também que o Praxis é um podcast que sai 2 vezes por semana, às terças-feiras. Um episódio longo, onde você tem um conteúdo mais denso, um conteúdo com convidados batendo um papo, uma roda de conversa. E às quintas-feiras, um episódio curto, normalmente com alguém explanando algum conceito de devocionais até, que vale muito a pena você caminhar junto com a gente. Para a nossa conversa de hoje, nós temos 2 convidados muito especiais e agora eu já vou me corrigir, porque semana passada você ouviu, essa semana, né? Você ouviu semana passada, não sei quando que você vai ouvir, eu falei que era surpresa, mas não é surpresa, porque antes de você clicar em ouvir, você já viu a figurinha e o nome dos 2 convidados, então não é surpresa, você já veio ouvir esse episódio sabendo quem está com a gente, mas eu quero pedir para que eles se apresentem um pouquinho para nós. Tá com a gente, então? Ok, eu sou o Jaziel Martins. Em primeiro lugar, eu sou servo de Jesus Cristo, sirvo a Ele como meu Senhor e Salvador. Portanto, eu tenho o privilégio de ser um filho de Deus e, além disso, eu trabalho aqui na FABAPAR, eu sou professor na pós-graduação stricto sensu, no mestrado, na linha 2, que trata a respeito da área pastoral. Eu dou aula também no lato sensu e nos bacharéis, né, tanto presencial quanto à distância de teologia. E trabalho com os temas relacionados à Bíblia e ao Novo Testamento, especialmente, e teologia sistemática, que é a minha área de atuação, sistemático-histórica. E já estive com vocês aqui em uma outra oportunidade falando sobre a teologia da história, discutindo com outro professor. E hoje tenho muita alegria de estar com um novo colega, especialista em Bíblia, que vai poder nos enriquecer muito com relação à teologia bíblica. Opa, também sou com vocês, Renato Gusso, sou professor aqui nas Faculdades Batistas do Paraná desde 1990. Então, como o amigo Dr. Jaziel sempre diz, nós somos os jurássicos aqui deste lugar, né? Tenho trabalhado com Bíblia há muitos anos, aonde eu vou no Brasil e fora do Brasil também, dando palestras. Eu sempre gosto de afirmar, nunca vendi uma Bíblia na minha vida, mas Bíblia é o meu negócio. Tenho realmente dedicado a minha vida ao estudo e ao ensino da Bíblia e, claro, também tentando viver aquilo que a Bíblia nos tem ensinado. Sou pastor também.
cerca de 27 anos na mesma igreja, a única igreja onde eu fui ordenado. Sou pastor até hoje. Deus tem me dado o privilégio de ter esse ministério também. Estou muito contente de estar aqui e vamos conversar sobre Bíblia. Isso é importante. Que legal. Muito obrigado, professor Jaziel, professor Gusso, por estar com a gente. Para vocês terem uma ideia aí, o que o professor Jaziel, o professor Gusso tem só de ministério em desenvolvido com educação, com ensino, né, com pesquisa, quase que é o que eu tenho de vida. Então é pouco tempo aí estudando a Bíblia para a gente conversar aqui. Mas eu não quis dizer nem que eu sou velho, nem que eu sou novo demais e nem que vocês são velhos demais. Foi isso que eu demonstrei. Mas a minha intenção aqui é conduzir a gente logo para o nosso bate-papo. A ideia da nossa conversa hoje é conversar um pouquinho sobre a relação, ou tentando dar uma apimentada aí, a tensão que possa existir entre teologia bíblica e teologia sistemática. Eu não sei se cada um vai advogar a respeito da preferência, se eles vão levantar uma bandeira, mas o fato é que o professor Gusso e o professor Jaziel certamente têm bastante capacidade para conversar sobre esse assunto. E eu quero começar esse tempo aqui de conversa já perguntando: vocês acham que a teologia bíblica e a teologia sistemática, ainda sem definir, ainda sem muita conversa, elas se complementam ou elas acabam gerando uma tensão entre elas? O que vocês acham? Ok. Bem, o que a gente pode dizer é que tem sido produzida no Brasil e fora dele inúmeras teologias bíblicas e também diversas teologias sistemáticas. Se nós adjetivarmos ambas, nós poderemos ter aí, dependendo de quem faz a teologia, seja ela sistemática ou bíblica, alguns pontos de tensão entre elas. Porque, por exemplo, a gente pega aí uma teologia liberal ou neo-ortodoxa, que tem um pensamento distinto da gente, né, que nós somos conservadores, no sentido bíblico, né? Então, o liberalismo, a neo-ortodoxia, eles vão trabalhar com outros pressupostos que não são os nossos. Eles dizem, por exemplo, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Alguns outros vão dizer que a Bíblia ela se torna a palavra de Deus no contato do indivíduo, né? Do âmago da alma. Então a Bíblia só vai ser palavra de Deus quando atendida pelo ouvinte. Ou então aquele teólogo que vai dizer que a Bíblia é um livro qualquer, como qualquer outro. Né? O nosso pensamento é que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela tem a inspiração divina. Ela trata da revelação de Deus aos homens. Então, claro, quando a gente tem pressupostos diferentes, seja com quem for, até mesmo dentro da teologia sistemática, a gente vai ter pensamentos díspares, pensamentos diferentes. Também lá na teologia bíblica, se tem autores que têm pensamentos distintos, é óbvio que até entre eles vai ter uma disparidade, né, uma dessemelhança com relação à produção teológica. Agora, entre a sistemática e a bíblica, se, por exemplo, como no nosso caso, a gente advoga sempre a Bíblia como única regra de prática e fé, a Bíblia como sendo a palavra de Deus, então, obviamente, que a partir daí nós vamos produzir uma teologia sistemática a partir de pressupostos bíblicos e não a partir de elucubrações puramente humanas ou filosóficas. Então, aí as coisas podem se engrenar e pode haver uma comunhão maior entre as duas áreas da teologia. Então, eu diria que quando nós temos pessoas que partem do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a única regra de prática e fé, a teologia sistemática e a teologia bíblica elas serão complementares. E daí poderemos falar daqui a pouco sobre essa complementaridade. Mas eu vejo que não há uma divisão só de método, da forma de se aproximar do texto sagrado. Mas o resultado ele será o mesmo,
né? Por causa desse pressuposto. Então, se nós tivermos o mesmo pressuposto, uma vai ajudar a outra, né? E talvez não poderíamos e nem deveríamos ter divisão no sentido do termo e do objetivo. Ok? O que o senhor acha, professor Gus? Olha, eu acho que desde o início que nós pensamos muito parecido nisso aí. Talvez no passado eu já pensei assim, são coisas muito diferentes. Teologia bíblica é isso, teologia sistemática é isso, e eu pendia certamente mais para teologia bíblica, porque eu acabei de dizer, o meu negócio é a Bíblia. Mas quando a gente começa a olhar com mais cuidado, elas são dependentes. Uma depende da outra. Então, eu fico já com uma certa dificuldade quando lemos tantos livros de teologia, métodos diferentes, e nós acabamos vendo que uma precisa da outra realmente, né? Então, eu já, ultimamente, eu digo assim, a minha teologia, a teologia que eu tenho estudado, tenho aplicado, na verdade, eu não chamo de sistemática, eu não chamo de bíblica, né? Eu chamo de bíblica, canônica, aplicada. Para mim, teologia é isso. Bíblica, canônica, aplicada. E não estou dizendo com isso que não existem obras de teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, ou teologia bíblica. Eu gosto mais do termo teologia bíblica, que aí a sistemática acaba pegando mais, porque pega Antigo e pega o Novo Testamento. Então, me parece que está tudo junto, né? Não dá para fazer uma teologia bíblica boa sem uma boa sistemática junto. Não dá para fazer uma boa teologia sistemática sem uma exegese apurada. Então, as duas coisas estão muito juntas aí, né? E também ela precisa ser aplicada. Por isso que eu tenho dito aí, nos últimos anos, pelo menos, né, a gente vai pensando e as coisas vão amadurecendo. Nos últimos anos eu tenho dito, a minha teologia é bíblica, né? Mas é canônica e é aplicada. Então, se eu tenho um conceito lá que eu vou pegar um texto do Antigo Testamento, por exemplo, eu quero saber também o que o Novo diz. Não só o Novo, outras partes do próprio Antigo Testamento diz sobre aquele assunto, que aí entra a sistemática. Claro que se pegar um método falho, eu primeiro monto o sistema, agora eu vou achar os textos para preencher o meu sistema. Esse é o problema, eu diria assim, mais antigo, que houve muita confusão no passado, que alguns diziam assim, a teologia sistemática não é boa porque ela não é bíblica, porque ela parte de um sistema. Não, se partir realmente de um sistema e aí começar a procurar textos bíblicos, pode fazer uma péssima exegese para preencher também ali o seu sistema. Porque quem procura, né, já se diz há muito tempo, quem procura acha. E aí força um texto aqui, força um texto ali e acha. Mas as duas são necessárias, né? Ou as duas formas até de, não sei se as duas são necessárias, ou as duas formas de agir sobre o texto são necessárias. Eu gosto muito quando eu começo a olhar para o podcast e os participantes começam a falar um pouquinho dos conceitos e daí começam a vir para mim várias perguntas que eu não coloquei na pauta, porque eu já fico maluco com as possibilidades de conversa. Mas antes de eu começar a fugir da pauta um pouco, vou ficar um pouquinho ali dentro da pauta ainda. E eu queria que a gente tentasse dar uma introduzida, então. Quando a gente conversa e fala sobre teologia bíblica e quando a gente conversa e fala aqui no podcast sobre teologia sistemática, eu queria que a gente criasse uma leve base assim, do que nós vamos conversar. Porque ali, a partir do minuto 20, 25, a gente vai ficar só falando teologia bíblica, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia sistemática, e o ouvinte tem que estar seguro sobre o que a gente está falando. Então, se a gente pudesse, em vez de fazer cada vez uma pergunta, eu já vou lançar as 3 assim, a gente vai conversando sobre, tá? Pudesse falar um pouquinho da origem de cada uma delas, elas sempre existiram, teve uma data, não teve, como é que funciona isso, e uma definição aí do coração, daquilo que vocês têm colocado em sala de aula sobre teologia bíblica e teologia sistemática. Se a gente pudesse aí falar um pouquinho aí dessa história, dessa caminhada para chegar naquilo que nós estamos hoje.
que vocês diriam aí? O que é teologia bíblica? O que é teologia sistemática? Bom, teologia bíblica, como nós já falamos em outro momento, né? Quando eu dou teologia bíblica, por exemplo, do Antigo Testamento, eu tenho lá várias definições do que é teologia. Cada autor de uma obra de teologia do Antigo Testamento ou do Novo Testamento também tem a sua definição de teologia. Eu sou fiel à disciplina, se estou dando a disciplina, eu tenho que mostrar o que os outros falam. Mas eu acabo com uma definição muito simples e muito curtinha. Eu simplesmente digo no final, essa aqui é a minha definição. Teologia bíblica é aquilo que os textos, o que os autores dizem a respeito da Bíblia. É isso aqui. Esse texto da Bíblia está dizendo isso. Isso é teologia bíblica para mim. Né? Se eu digo aí entra a hermenêutica junto, entra a interpretação, entra a exegese. Se eu digo esse texto está dizendo isso, mas ele não disse, eu posso até pensar que é bíblica, mas não é, porque a Bíblia não disse. Por isso que eu digo que é bíblica, é canônica e é aplicada. Então, a definição é essa aqui. Quando surgiu, aí se nós formos para os autores, nós vamos ver que teologia bíblica é coisa nova. Ficamos até assustados. Como assim? Teologia bíblica é coisa nova. Alguns vão colocar que vem só depois de Martinho Lutero. Teologia bíblica. E definição realmente de teologia bíblica separada da dogmática, que depois vai ser chamada sistemática, mais ou menos uns 200 anos atrás, que vai surgir essa separação muito clara de duas disciplinas, uma chamada teologia bíblica e uma chamada teologia sistemática. Agora, na minha compreensão, que não estão nesses livros aí, na minha compreensão, teologia bíblica existe desde o momento que existe um texto bíblico. Foi escrito um texto bíblico. A partir daquele momento, alguém lê este texto e diz, considerando inspirado. Esse texto está dizendo isso sobre Deus. Está Professor, fazendo a teologia bíblica. Uma coisa que surgiu aqui. Quando a gente diz, assim, por exemplo, ainda na teologia bíblica, quando a gente diz, vou falar dos evangelhos, por exemplo. Às vezes a gente confunde achando que os evangelistas, né? Pedro, Marcos, João, Lucas, eles escreveram narrativas, quando na verdade tem muita teologia ali, né? Quando a gente diz que eles escreveram teologia, eles escreveram que teologia? Uma teologia bíblica ou uma teologia sistemática? Porque, na verdade, eles não tiraram interpretação de textos bíblicos. Eles escreveram um texto bíblico, né? Eles fizeram teologia bíblica ou eles fizeram teologia sistemática quando escreveram? Como que a gente poderia brincar com esse termo? Na minha opinião, eles fizeram teologia. Eu estou querendo não separar teologia bíblica e sistemática, na verdade. Eu tenho muita dificuldade para fazer isso. Quando ele coloca, ainda que tenha um texto como base, ele está dando uma palavra geral a respeito de Deus, e não está baseado só naquele texto. Então, para mim, realmente, ele está fazendo teologia, não teologia bíblica ou sistemática. E aqui é que está a diferença. Né? Hoje em dia, dizemos teologia bíblica, normalmente é quando você pega um texto. Tem um autor, por exemplo, chamado, acho que Rossi, né? Ele faz uma teologia que é o seguinte, ele dá a teologia de cada livro. Então, a teologia de Gênesis, a teologia de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vai de todas elas. Né? Isso aqui... E ele diz também que ele é canônico. Você veja como é que é o negócio, né? Mas ele faz a teologia de livro por livro. E agora, a teologia dele é bíblica ou é sistemática? Será que tem como dividir isso? Porque ele fala... Até o livro está em cima da minha mesa aqui. Por exemplo, ele fala na Gênesis, o Deus Criador. Mas é só Gênesis que fala sobre Deus Criador? Eu acho que não, né? Eu acho que não. O Novo Testamento vai falar também. João capítulo 1 também vai falar do Deus Criador, Jesus Cristo. Entendeu? Então fica complicado se eu fico só lá. Por isso que eu estou dizendo que é canônico e aplicado. O Deus Salvador, Isaías, o Deus Salvador. Mas é só em Isaías que Deus é Salvador?
Né? Parece que não. Quando vai para o Novo Testamento, nós vamos ver que não. E Deus, o Deus misericordioso, lá em Ruth e outros mais, né? Entendeu? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande hoje de dizer assim, de separar essas coisas. De separar. Para fazer uma boa teologia sistemática, que eu acho ótimo, deve ter. Né? Normalmente a sistemática usa aquele esquema Deus, homem e salvação. É o esquema básico e é válido. E ali se coloca muitos temas da teologia. Agora, tem que ter uma interpretação muito apurada dos textos que são usados para isso. Esse é o ponto. Né? Professor Jaziel, manda ver aí. A teologia sistemática. Quem ali começou? Como foram os primórdios aí das pessoas que tentaram sistematizar textos da Bíblia? Ok. Nós temos algumas ênfases na forma como fazemos teologia. Por exemplo, a teologia bíblica, como já muito bem explanada pelo colega, Dr. Gusso, ela enfatiza os textos. Ela parte diretamente dos textos e faz uso da hermenêutica e outras ciências afins. A teologia histórica, ela vê o desenvolvimento histórico das doutrinas desde a época da igreja primitiva até os dias de hoje, passando também pela questão do Antigo Testamento, do judaísmo, etc. Tem a teologia prática, que depois de a gente estudar toda a questão bíblica, a questão sistemática, a gente vai fazer uma aplicação para a nossa vida, em termos de ética, em termos de moralidade, né? Em termos de tratamento ao próximo, e como conviver na sociedade, no mundo, etc. Né? Agora, a teologia sistemática em si, ela é uma parte da teologia que ela faz uso tanto da teologia bíblica e da teologia histórica para tratar de determinados temas, né, de forma lógica, coerente, mas tendo a base bíblica. Por isso que o Gusso falou, né, o Dr. Gusso falou que não dá para dissociar. Porque se eu tiver uma má interpretação bíblica, eu vou produzir sistematicamente uma má teologia. Então, a teologia sistemática, ela se baseia no quê? No entendimento bíblico do texto, por isso uma boa teologia bíblica. Ela se baseia também no desenvolvimento histórico da doutrina, né, perguntando quem falou sobre isso, o que cada um falou sobre isso, quais os argumentos de cada um, né, usando textos bíblicos, logicamente. Né? O que fulano, como Calvino interpreta, por exemplo, a eleição. Ele vai usar texto bíblico, mas como é o pensamento dele? Como é o pensamento de Armínio? Enfim, é a teologia histórica. Então, na sistemática, a sistemática ela tem por objetivo sistematizar. Né? Antigamente era chamada de dogmática, né? Lá na patrística, na Idade Média, e depois ela vem ser chamada de teologia sistemática. Né? Mas a teologia sistemática ou dogmática, ela procura trabalhar, por exemplo, um assunto. Vamos imaginar aí cristologia, doutrina de Cristo. Então, ela vai partir, porque lá no Novo Testamento a gente não tem, olha, Jesus Cristo é totalmente divino, é totalmente humano, Jesus Cristo, ele teve ele tem o ofício de rei, de sacerdote, de profeta, estado de humilhação, estado de exaltação, sua morte foi sacrificial. Você não tem um compêndio, né, dogmático de teologia nesse sentido dentro do Novo Testamento. Você tem os textos e cada qual está trabalhando uma ideia, duas, três. Então, o que faz o teólogo sistemático? Ele pega tudo aquilo que o Novo Testamento, por exemplo, diz sobre a obra sacrificial de Cristo Jesus. É vicária? É vicária. É representativa? É representativa. É sacrificial? É sacrificial. Por causa de... Então, cita os textos bíblicos e vai organizando o pensamento, né, a partir de toda a Escritura. Então, é uma forma de sistematizar e de deixar a doutrina de forma dogmatizada, de forma coesa, né, de forma compreensível ao ser humano.
Tá? Então, ela faz uso da Bíblia, por isso que tem que estar casada com a teologia bíblica. Quando é que surgiu? Bem, os judeus lá no tempo do Novo Testamento já debatiam com Jesus porque eles faziam a sistemática deles, né? A partir lá da compreensão deles, que eles davam muito valor à tradição oral, né? Então a teologia, a forma de sistematizar, de dogmatizar, os próprios escribas, fariseus faziam isso, né? Na igreja cristã, ela foi enormemente trabalhada a partir do momento em que surgiu pensamentos diversos a respeito de Cristo, a respeito da Trindade, a respeito dos aspectos da fé cristã. Então, a teologia sistemática, ela surge ali. Então, vamos debater, por exemplo, a divindade de Jesus. É divino? Por que é divino? Bom, tem um texto lá que diz assim, tem um texto que diz assado e tal. E vamos lá, e vamos buscar, e vamos afunilar. Então, toda aquela discussão para afugentar as heresias. Então, se criou um corpo doutrinário, dogmatizado, sobre quem é Deus, quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, quem é Jesus, a sua obra, o que é céu, o que é inferno. Então, a sistemática vai por temas, vai por assuntos, né? E ela tem que estar embasada e casada com a teologia bíblica, senão nós vamos fazer teologia furada. Houve um tempo em que os teólogos sistemáticos eles eram mais filósofos do que teólogos, então a base era racional, então não tinha revelação, a revelação era em segundo não em primeira instância, era secundária, era terciária. Então aí fica realmente só a lógica humana, só o pensamento humano, é só científico. Então aí é uma teologia que deixa de ter a base que é a Bíblia Sagrada, como sempre. Por que, então, se elas precisam andar juntas, né? Se elas precisam andar casadas, por que a gente, quando vai para o ambiente acadêmico, talvez alunos ainda de seminário, o pessoal que estaria ali em volta do bacharel, ou até membros de igreja, quando a gente vai promover uma discussão, a gente não vê a discussão assim, vamos discutir um pouquinho de argumentos de teologia bíblica. Não, a gente vai discutir a teologia sistemática. Por que isso acontece, será? Porque se elas têm que andar casadas e vocês dois, e acredito que encontra a guarida aqui no meu coração, vocês dois falando, né, dessa caminhada junta, né, se faz uma teologia sistemática sem uma boa teologia bíblica, né, e o trabalho que daria para caminhar com uma boa teologia bíblica sem o apoio ali da teologia sistemática, nós temos que caminhar juntos. Por que a gente vai discutir? Vamos discutir, a gente discute teologia sistemática. Aí a gente discute o sistema que alguém já fez. Eu tenho a impressão que é o seguinte, nós esquecemos muitas vezes que a teologia, ela nasceu antes do que a Bíblia. A teologia não nasceu com a Bíblia. Já havia a teologia. Teologia é o estudo de Deus, ou o teólogo, a palavra está dizendo, logos e o theos, é aquele que emite um conceito a respeito de Deus. Isso surgiu antes, e tinha que surgir antes. Eu não posso escrever sobre Deus sem antes ter um conceito sobre Deus, isso é óbvio, né? Então, primeiro, os escritores da Bíblia também receberam a teologia. Começaram a fazer teologia e colocaram por escrito. Tá? Então, nós esquecemos muitas vezes isso. Agora estamos numa fase, vamos dizer assim, né, onde a Bíblia realmente é o nosso suporte. As denominações evangélicas históricas, creio que praticamente todas, declaram, e essa é uma declaração, eu diria assim, da sistemática. A Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. Então já tem aqui um parâmetro. Agora nós vamos fazer a teologia, então, a partir do quê? A partir daquilo que a Bíblia está falando. Então, é claro, a sistemática nasceu antes da bíblica, né? Porque nasceu antes da Bíblia realmente existir. Agora, as duas têm que andar juntas. Se nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé, de onde é que nós vamos tirar as doutrinas? Né? Quando nós olhamos praticamente todas as declarações de fé que nós temos, afinal são teologia bíblica ou teologia sistemática? Puxa vida, uma coisa que me corrijam, professores, porque eu não vou saber aí de bate-pronto a grade aí do bacharel, mas vocês que já estão há tanto tempo ajudaram a formar ela, né?
Mas é interessante como, inclusive no seminário, na faculdade, normalmente uma matéria ou uma tarefa de pedir para escrevermos a nossa declaração de fé acaba vindo até antes mesmo de termos uma matéria que nos vai ensinar a estudar a Bíblia e extrair o conceito bíblico. É interessante, né? Às vezes a gente faz lá a teologia sistemática 1, vai. E daí a tarefinha, escreva a sua declaração de fé. O que você quer sobre Deus, o que você quer. Só que ainda o camarada às vezes não aprendeu a hermenêutica ou métodos de estudo bíblico para poder dizer o que ele vai dizer na declaração de fé dele. Pois é, as declarações de fé, elas surgem também depois da prática da fé. É isso. Aquela comunidade já está vivendo aquilo. Agora precisamos, e de repente alguns começam a destoar daquilo que aquela comunidade está acostumada a vivenciar. Então chegou um momento que vão dizer assim, acho que é importante colocar por escrito. Afinal, o que é que nós cremos? Aí senta, é sistemática, parte no sistema. Nós cremos nisso, nisso, nisso e nisso. Ok, que beleza. Agora, e tudo isso aqui tem base bíblica para isso? E vamos ver na Bíblia se tem ou não tem. Porque, por isso que eu diria que, pelo menos teoricamente, qualquer declaração de fé ela é trabalhável. Deveria ser, pelo menos. Né? Porque nós vemos a Bíblia nossa única... Isso quase vem na frente de todas. A Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. De repente, pegamos determinado artigo, a declaração de fé, e não está batendo com a Bíblia. Aí é hora de voltar à Bíblia, para se fazer jus àquele ao primeiro item. Acho que é aí. Mas tem a sistemática e tem a bíblica junto aí, não tem dúvida nenhuma. Às vezes o sistema também deixa alguma coisa fora, porque qual sistema que vai colocar toda a Bíblia, a não ser essa declaração, a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. E aí tem que, cada caso vai ser um caso, né? Toda vez que a comunidade sair por um lado que não está na Bíblia, tem que ser discutido. Já não está descrito ali. Até acho interessante, porque se nós dizemos também a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé, não sei qual a validade de depois vir outros artigos, né? Dizendo assim, 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 assim. Não sei. Fala, professor Gesiel. É para pensar, viu? Quando tu falaste o porquê que a pessoa, como é que surge a questão da preocupação do aluno com as questões sistemáticas e o porquê disso, mesmo quando vai para a Bíblia e ele está discutindo sistematicamente o texto, veja bem, há no ser humano uma tendência lógica e natural que é perguntar sobre as coisas. Há muitas questões que o homem fica pensando, imaginando, e ele busca respostas para isso. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Existe um ser superior? Quem é ele? Quais são os seus atributos? Ele é infinito? Ele é pessoal? Ele não é? Então, o ser humano, naturalmente, já tem algumas questões com ele. E quando ele vai para o texto, ele, de alguma forma, vai projetar isso em cima do texto. Então, aí que vem aquele cuidado, né, de fazer a meditação no texto. O que é a meditação? Eu tirar esse véu, esse óculos, que às vezes embaça os meus olhos para não ver o que está no texto, porque eu já jogo coisas ali dentro do texto. Então, eu tenho que tirar isso. E como é que eu faço isso? Eu tenho que meditar. E o que é meditar? É pensar exatamente como os primeiros leitores que receberam o texto, ou então pensar o que é que João está querendo dizer aqui, o que é que ele escreveu, o que passou pela cabeça dele, o que passou pela cabeça de Lucas, de Marcos. Então, eu vou tentar me aproximar, né, através do contexto, através da situação, o que é que ele imaginou usando aquele termo fé, aquele termo obras, aquele termo, né, enfim, Cristo, Senhor, Salvador, para que eu não jogue dentro elementos espúrios que não fazem parte do texto. Aí, quando eu purifico o texto através das regras hermenêuticas, através de uma boa exegese,
Então, aí eu vou poder fazer uma teologia melhor desenhada, né? Eu, quando cheguei no seminário para estudar, eu tinha uma ideia de Deus que depois eu fui descobrir que não existia, né? Porque o meu Deus era diferente daquele Deus que a Bíblia apresentava, né? Então, muitas vezes a gente projeta o que o pai passou para a gente, né? A gente projeta aquilo que a família ensinou, aquilo que a religião que os nossos pais tinham ensinaram, né? Ou então a gente projeta a imagem do nosso próprio pai como nosso criador, né? Desculpe, aquele que nos deu a vida, né? Pai e mãe. Nós projetamos na figura do pai como se fosse um Deus, né? Nós jogamos a ideia do nosso pai dentro da Bíblia. Então, dependendo do tipo de pai que eu tenho, vai ser o tipo de Deus que eu formatei aqui inconscientemente. E às vezes a gente está procurando esse Deus e ele não existe, né? Aí quando a gente vai para a sistemática e para a Bíblia, a gente vai aprender realmente quem é Deus, como ele se manifesta, quais são os seus atributos, que ele é justiça, mas também é amor, que ele é amor, mas não é só amor, é justiça, e todos esses atributos precisam estar concatenados, né? Então, isso é interessante, né? Mas há uma tendência, a minha resposta seria essa, há uma tendência natural da pessoa já ter a inclinação para algumas respostas, e aí ele quer de toda força e de toda maneira encontrar na Bíblia a resposta para satisfazer as suas questões, os seus pensamentos. E às vezes ele está jogando ideias em cima do texto, como já se formou para justificar a guerra, a escravidão e tantas outras coisas aí que existem a partir da compreensão do ser humano da realidade espiritual. Então ele tem que se desvestir disso e partir da Bíblia, nua e crua, para fazer uma teologia sistemática, coerente, condizente com a palavra de Deus e com aquilo que Deus é. Eu estava pensando um pouquinho na minha experiência também de faculdade teológica, de seminário, e é interessante como a gente entra Bom, agora eu vou falar a gente não, né? Eu. Interessante como eu entrei na faculdade, eu vou estudar teologia. E daí os nossos ícones, né, uau, quero ler sobre. Eu estava pensando aqui, a gente entra no seminário querendo ler os teólogos sistemáticos, né? Eu quero ler sobre o Calvino, quero ler sobre o Franklin, quero ler um teólogo sistemático. Você vai o Wright e vamos lá. Aí a gente vai amadurecendo dentro do seminário e hoje, já com um ministério, vivendo aqui formado mais de 10 anos, é interessante como aquilo que a gente mais gosta de ler são os teólogos bíblicos. Parece que a gente vai ficando um pouco mais velho, mais cascudo no estudo da palavra, e a gente começa, aí já troca, já vai para um Carson, para um Wright, para um Stott, e tem muito a ver talvez também com o tanto que a gente se debruça sobre o estudo da teologia e o apreço, né, sobre isso. Mas sobre essa questão das teologias, dos formatos, dos sistemas, queria que a gente tentasse falar então quais são os perigos de tratá-las separadas, né? Estamos chegando a uma conclusão aqui de que o importante é viver juntos. Quais são os perigos? E ontem, no grupo de pastores aqui da nossa região, estava tendo uma discussão acalorada lá sobre escatologia. Então, os amilenistas, os dispensacionalistas, e daí o pré-pré, o pós e tal. E foi interessante que disso me veio o questionamento, né? Quando eu trabalho a teologia sistemática antes para ir para o texto bíblico, a probabilidade de um dispensacionalista ler a Bíblia de uma forma diferente de um amilenista é grande. Ou seja, o entendimento escatológico que eu tenho pauta a minha decisão sobre o conceito bíblico. Esse seria um perigo de você separar, de você trabalhar as teologias de uma maneira distinta? Eu creio que é um perigo. É um perigo. Tem muitas formas de fazer aí a teologia. E voltando um pouquinho ao que você falou aí, quando chega na faculdade, começa a ler um autor, começa a ler outro autor, né? Tem que lembrar que os autores somos nós. Eu sou autor, o professor Jaziel é autor. Nós sabemos que nós somos falhos, né, professor Jaziel? Nós somos falhos. E aquilo que pensávamos aí há 30 anos atrás, não pensamos a mesma coisa hoje, que vai mudando também. Eu lembro de um autor chamado Gerhard Hassel, e é interessante que ele tem um livreto.
É um livreto sobre teologia do Antigo Testamento, e ele começa dizendo assim: a teologia do Antigo Testamento está em crise. Aí, mais tarde, encontrei um livreto dele sobre o Novo Testamento. Ele começa assim: a teologia do Novo Testamento está em crise. Então está tudo em crise. E ele levanta coisas muito, muito interessantes. Ele levanta ali, por exemplo, a tentativa de um conceito central para a teologia, como alguns tentaram, a partir do conceito aliança, mostrar toda a teologia, falando do Antigo Testamento. Outro como povo de Deus, outro como promessa. E são tentativas. Mas, na verdade, são tentativas, mas não dá para fechar. Então, me parece que as duas, quando falamos agora em sistemática e bíblica, vamos falar em boa teologia. Uma teologia sistemática que tem pouca base bíblica não é uma boa teologia. Uma teologia que se chama bíblica, mas não faz a ligação com o restante do cânon, também não é uma boa teologia bíblica. E base bíblica não necessariamente diz referências bíblicas, né? Porque às vezes ela é recheada de referências bíblicas, mas... Isso não significa nada. Isso não significa nada. Então eu gosto de dar um trabalho assim de uma das formas de fazer teologia. Tem várias formas. Uma das formas de fazer teologia, eu gosto de dar um trabalho para os alunos de teologia do Antigo Testamento, é realmente ver a teologia de um livro. Então eu pego um livro curtinho, como Ruth, apenas 4 capítulos, e é um livro que, vamos dizer assim, entre aspas, é um histórico, né? É histórico, narrativa. Então não vai ter assim tanta teologia, só que tem, né? Só que tem, mas dá para fazer em algumas aulas. E aí nós vemos ali, afinal, o que é que esse texto fala a respeito de Deus. Tem muitas coisas a respeito de Deus ali. Por exemplo, dá para ver ali em Ruth que Deus controla o universo. Lá em Belém estavam passando fome, mas depois Deus os abençoou. Então o autor está dizendo, quem deu alimento para o pessoal lá em Belém foi o próprio Deus. E nós vemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas eu não posso ficar só ali em Ruth. Eu tenho que ver isso aqui também em outros lugares. Na verdade, eu vejo esses conceitos do começo ao fim da Bíblia. Então, para mim, há um perigo, o perigo de fazer uma má teologia. Pode chamar de bíblica, pode chamar de sistemática, pode chamar de dogmática, pode chamar do que for. Quando nós realmente deixamos o texto bíblico de lado, quando interpretamos mal. É muito fácil também montar um sistema e começar a preencher com textos bíblicos esse sistema, esquecendo outros que não são tão favoráveis, outros que são contrários. Então, realmente não é assim. Talvez tenhamos que ter a humildade de realmente buscar texto a texto. Para mim, a teologia é texto a texto. Este texto aqui está dizendo isto. E quando eu interpreto esse texto, estou fazendo teologia. E só que eu não vou ficar só com ele. Eu vou ver o que é que o restante da Bíblia também diz sobre este assunto que está aqui. Porque senão eu posso também me enganar e parar num momento aí como é que eu vou dizer? Num momento histórico. Está para sair um livro meu, que são As Maldições no Livro de Salmos. Aí, pega o merchan aí, pessoal. Olha aí. É um livro que eu escrevi, na verdade, há 30 anos atrás, mas nunca tive condições de parar, tanta coisa para fazer, de parar e colocar em formato de livro. É lá do meu primeiro mestrado. Eu fiz um mestrado em teologia, um doutorado em teologia. Depois um mestrado em ciência da religião, um doutorado em ciência da religião e um pós-doutorado em teologia. Então ficou 30 anos rolando por aí, até que eu consegui colocar agora, né, em forma de livro, tentando explicar o que? Algo que para muitos é uma coisa assustadora. Como assim? Davi e outros santos, né? Santos lá do passado, orando para que Deus acabe com seus inimigos. O que é isso? É claro que eu não posso interpretar isso, eu entendo perfeitamente. Quando Davi pede que Deus mate seu inimigo, ele só está pedindo que o inimigo não está na mão dele.
Porque se o inimigo estiver ao alcance dele, ele mesmo mata. Não precisa pedir para Deus matar. Ele mata. É outra época. E nós não podemos colocar Davi, ou interpretar Davi como se Davi fosse cristão. Davi está 1000 anos antes de Cristo. Então, é óbvio que eu tenho que interpretar esse texto e fazer uma ligação lá com o progresso que houve, né? E o Novo Testamento, quando nós vamos ter textos mostrando claramente que não devemos amaldiçoar, nós devemos orar pelo bem até do nosso inimigo. Aí é cristianismo, né? Então tem que ser canônico, bíblico, canônico e aplicado. Daí nós aplicamos para os nossos dias. Professor Jaziel, como que a gente veria então, além dos perigos, mas talvez a gente tenha minimizado muito essa questão de elas têm que andar juntas, ver uma coisa só e tudo mais, mas existem benefícios claros, né, assim, das duas teologias, da teologia bíblica e da teologia sistemática. Se eu pudesse dar para a gente alguns benefícios assim claros, não, olha, por mais juntas que elas devam andar, mas quando a gente delimita elas separadamente, existem alguns benefícios bem claros. Como que o senhor vê alguns desses benefícios? Claro, quando a gente divide o nosso objeto de estudo, né, se nós estamos fazendo teologia, queremos fazer uma boa teologia, quando a gente divide o objeto, nós poderemos, em primeiro lugar, nos aprofundar mais no objeto que estamos estudando. Então, eu creio que o aprofundamento é um dos grandes benefícios. O segundo é a extensão, a abrangência. Até onde eu posso aprender? Uma coisa é o aprofundamento. Quanto eu posso aprender a respeito disso? A outra questão é a abrangência. Até onde eu posso aprender? Então, como o estudo a respeito de Deus. Veja só, teologia é estudo acerca de Deus. Agora, como pode eu, um ser finito, limitado, efêmero, passageiro, falho, né, compreender a essência de Deus, o Deus infinito, eterno, invisível, inexplicável, né? Como que pode, né, eu, sendo um ser humano, tentar explicar o divino? Então, é muito complicado, é praticamente impossível. Nós não podemos conhecer a Deus em toda a sua essência. Nós podemos conhecê-lo a partir daquilo que a Bíblia apresenta, daquilo que Deus nos revela. Então, eu creio que quando a gente divide o objeto, então eu vou estudar teologia bíblica, eu vou me preocupar mais com o texto bíblico, eu vou me preocupar com o que o autor está querendo dizer, qual é a sua concepção a respeito de fé, de obras, do Cristo, do senhorio, qual é a ênfase que ele dá. Então, eu estou me aprimorando no texto e no conhecimento dos autores. Então, o benefício é um aprofundamento no entendimento da teologia joanina, da teologia paulina, a ênfase petrina, né, lucana, marciana, né, no Mateus e assim por diante. E aí vai, Gúcio, né, para o Antigo Testamento, que eu não quero nem entrar lá, que a coisa fica bem maior. Né? Então, eu creio que é um benefício. Né? A sistemática. Né? A sistemática, ela vai ganhar, vai ter as suas vantagens, porque ela vai usar o quê? Ela vai usar, além da Bíblia, ela vai usar a história, ela vai usar a lógica, a coerência, ela vai fazer comparações entre os pensadores, o que cada um disse, né? O argumento dele, se procede, se não procede, se é bíblico, se não é bíblico. Então, ele vai se aprofundar também nesta questão, desde que não esqueça da Bíblia, porque aí vai ficar uma teologia filosófica, natural, sem Deus, sem revelação. Mesmo fazendo teologia sistemática, não podemos nos divorciar da Bíblia, não podemos nos separar dela. Né? Então, o teólogo bíblico, ele envolvido com a Bíblia, ele não necessariamente vai chegar a uma conclusão de forma sistemática, ele vai chegar a conclusão a respeito daquele período bíblico, etc. e tal. A teologia do Antigo Testamento é essa, Messias, toda aquela concepção, o messianismo, né, o profetismo e tal, né? Ele vai se aprofundar naquilo. Então, eu creio que tem a questão do aprofundamento, e tem a questão da extensão.
né? Porque aí a gente delimita o objeto de estudo, né? O Gusso trabalha muito bem e aprofundadamente, de forma abrangente, a questão da teologia bíblica. Faz sistemática também, porque não estamos dissociados, não é? Ele faz sistemática também. Aí eu pego um outro autor, um professor nosso, que é Zacarias, ele pega os textos bíblicos e tal, ele faz a teologia sistemática, né? Mas, veja, a forma do professor Gusso se aproximar do texto é uma forma, é uma metodologia. Ele vai com a mente essencialmente bíblica, né? É teológica, mas é bíblica e canônica, ele mesmo disse. O Zacarias, quando se aproxima, ele vai com a forma lógica, e como aquele homem tem uma lógica, uma coerência fantástica, né? Ele vai com a coerência lógica e tal, então ele exprime de forma sistemática. Então eu creio que as vantagens são várias, mas eu não posso divorciar as duas, é isso que tem que ficar claro. Eu não posso dissociar, né? Porque a sistemática depende da teologia, da bíblica. E a bíblica, por sua vez, ela não pode morrer só na Bíblia. Ela tem que colocar isso de forma sistematizada e que seja aplicável ao ouvinte, ao membro da igreja, a você que nos ouve, né? Você está carente, necessitado, precisa de tantas coisas, então você precisa de uma palavra que o oriente, uma palavra que te console, uma palavra que te ajude. Então aquela teologia de gabinete, ela não serve, né? Então tanto a teologia bíblica quanto a sistemática tem que chegar na ponta. E quem é a ponta? Eu e você, carentes cada vez mais de Deus, da sua justiça, do seu amor, da sua benevolência, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, porque nós somos falhos, somos limitados, somos humanos, temos as nossas virtudes, mas temos também os nossos defeitos. Então é uma boa teologia bíblica, uma boa teologia sistemática, tem que acabar na ponta. E quem é a ponta? O próprio teólogo e o próprio ouvinte que ouve esse teólogo na igreja, na escola dominical, na pregação, né? Porque o teólogo também prega, normalmente o teólogo é pastor, né? O pastor é teólogo, né? Então normalmente é algo relacionado com os líderes eclesiásticos. E deveria ser, porque tem muita gente fazendo teologia que não tem nada a ver com Cristo e com a igreja. Tem muita gente lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, que não tem nada a ver com Cristo e com a sua igreja. Se faltar esse elemento de ser um fiel, não faz uma boa teologia. É diferente lá da ciência da religião. A ciência da religião, qualquer um pode fazer um estudo científico da religião. Mas aqui na teologia, é preciso que a pessoa creia em Deus, creia em Jesus Cristo, ele seja um cristão firme, fervoroso, para poder fazer uma boa teologia. Senão ele vai desprestigiar a Bíblia ou ele vai prestigiar a sistematização das doutrinas para que haja, então, a aplicação para cada um de nós. Senão vai morrer e vai ficar um estudo filosófico só, teórico, e aí a teologia como teórica, ela não tem razão de existência, porque tem que aplicar lá na ponta. E a ponta quem é? Eu e você que estamos ouvindo esse podcast nesse momento. Podcast, né? Eu que vim doido o professor Gusso falar que a teologia sistemática não serve para nada, que tem que jogar fora. Eu que vim doido o professor Jaziel falar assim, tem que jogar essa teologia bíblica longe também, não serve para... Tem que é só sistemática. Os dois casaram, terminaram de mão dada aqui. Mas para a gente caminhar ali pro professor Gusso, antes o senhor queria falar alguma coisa? Deu aquela respirada para... Não, eu só queria destacar, realmente, bíblico canônico aplicado, não tem dúvida, né? É o que o texto diz. O que é que este texto diz à luz do restante de Gênesis e Apocalipse? E o que é que isso, o que disse lá, né? E o que é que diz hoje aqui para nós? Porque senão também não adianta nada. Então, cuidado para não recortar aqui a minha fala agora, que eu vou dizer. Vou dizer assim, a teologia de Isaías não é bíblica. A teologia de Isaías é uma parte da teologia bíblica. Ou a teologia de Gênesis não é bíblica. A teologia de Gênesis é uma parte da teologia bíblica. A teologia vai ser de Gênesis a Apocalipse. Tá? Afinal, lá no Apocalipse nós temos revelações a respeito do Gênesis. Muito importante isso aqui. Okay? E é claro, quem somos nós realmente para falar sobre Deus, né? O que nós fazemos é tentar encontrar na palavra aquilo que Deus mostrou. A palavra revelação, né?
é revelar. Então ninguém descobre Deus, a verdade é essa, né? Ninguém descobre Deus, Deus se descobre, Deus se revela na palavra. E aí nós entendemos aquilo que Ele nos permite entender. Se fala muito aí da teologia bíblica, claro, para ser aplicada na pregação chamada expositiva. Eu também ensino na pregação expositiva, né? Eu tenho mudado um pouquinho o nome ultimamente também, tenho dito, olha, gente, para mim o que importa é pregação bíblica. Né? Porque o expositivo também é um método. E eu vou para a mesma coisa aquela bíblica canônica aplicada. Eu digo assim, na pregação expositiva, você diz o que o texto disse, o que o texto disse, o que o texto diz agora, para aquele que está me ouvindo, à luz daquilo que ele disse. É bíblico, é canônico e é aplicado. Entendeu? Acho que fora disso aqui, não que não existam teologias, mas não é boa. O pastor, o doutor Jaziel acabou de citar aqui o doutor Zacarias Aguiar Severo, que foi professor de nós dois, né? Professor excelente. Ele, o livro dele de teologia sistemática, não é bíblica? Ou não é bíblica a teologia dele? É óbvio que é. O nome do livro é Teologia Sistemática. Né? Não lembro exatamente o nome agora, mas Teologia Sistemática. E é claro que ele é bíblico. E muito lógico, e graças a Deus pela maneira que ele trabalha. Assim como tantos outros fazem a teologia, digamos assim, chamada bíblica, mas ele também é sistemático. Porque ele fala em determinado assunto lá da teologia do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento. Deixa eu fazer o contrário agora. Ele vai falar o conceito de aliança no Novo Testamento, mas ele vai ter que dar um toquezinho lá para o Antigo Testamento. Isso aqui estava prometido lá no Antigo Testamento, que teríamos uma nova aliança e tal, entendeu? Então, não fica só ali, não. Né? E isso aqui parte do sistema. Aí ele partiu do sistema. Toda vez que eu vou escrever um artigo sobre um determinado assunto, se eu vou escrever um artigo sobre aliança, já fiz, né? Aliança, ou eleição, isso aqui é sistemática. Porque eu vou ter que ver, a não ser que eu diga aliança neste texto aqui, capítulo tal, versículo tal, versículo tal. E eu paro aqui. Mas se tem outras coisas ainda, em outras partes, no mínimo fazer uma alusão. Caso contrário, você não está fazendo uma boa teologia, não. Né? Aí parece que só aquele texto que fala desse assunto. E precisa complemento, talvez. Para você que está ouvindo a gente, não vá fazer recorte aí da fala do professor Gus, senão daqui um mês a gente tem as reportagens, né? Professor Renato Gusso, da faculdade tal, diz que Isaías não é bíblico. Imagina. Mas assim, para a gente partir para os finalmente, se vocês tivessem que dar agora de uma maneira bem objetiva, assim, eu gosto muito, quando eu vou falar de conselhos, falar para as pessoas assim, um conselho que seja prático e mensurável, né? Por exemplo, estudar mais a Bíblia é importante, mas ele não é prático nem mensurável. Estudar quanto? Estudar de que forma, né? Então eu gosto muito desse prático e mensurável. Se tivessem que dar um conselho prático e mensurável para quem está ouvindo a gente sobre esse assunto, vai ali, leia não sei o quê, sabe? Alguma coisa bem objetiva. O que vocês diriam? Para a gente ir para os finalmente agora. Eu diria o seguinte, que é preciso ter uma boa hermenêutica. O que é a hermenêutica? A arte da interpretação dos textos, no nosso caso, do texto sagrado, que nós temos como única regra de prática e fé. Porque se nós não tivermos uma interpretação coerente, condizente, se eu não me aprofundar no estudo de como interpretar os textos bíblicos, eu vou começar a dizer que o texto está dizendo tal coisa quando ele não diz. Né? Então eu preciso saber como interpretar um texto histórico, um texto poético, um texto profético, né? Um texto apocalíptico. Né? Então tudo isso é levado em conta. Né? Figuras de linguagem que nós temos nas Sagradas Escrituras, enfim, tem N coisas que nós estudamos
E eu estou aqui com um expert nisso, que é o Dr. Renato Gusso, que é o bambambam aí da hermenêutica, né? Tanto na graduação quanto no nosso mestrado, né? Ele trabalha bastante essa questão. Então, é mister que haja o quê? Uma boa interpretação bíblica. Segundo, eu preciso ter um conhecimento básico da revelação de Deus para poder entender que a revelação e o modo como Deus se demonstra na Bíblia, esta revelação é feita de forma gradual e progressiva. E que em determinados tempos, eles não tinham uma compreensão acurada, desenvolvida, como se tem depois. E eu devo entender que Jesus Cristo é o clímax de toda a revelação bíblica. Ele é o ponto alto, né? Ele é o resplendor da revelação bíblica. É o Cristo. Então, Cristo, ali com Cristo, com o que ele ensinou, o que os apóstolos ensinaram, lança muita luz sobre o que tinha sido dito antes. Tá? Então, por exemplo, o doutor Renato falou o exemplo aí de Davi, da maldição e matar certas pessoas. Era o momento em que eles viveram. E isso vai sendo revelado, trabalhado depois, com a implantação do cristianismo. Então, quando eu olho um texto bíblico, eu devo pensar onde que está esse texto bíblico, em que época ele foi escrito, qual era a compreensão do povo a respeito disso, qual era a compreensão do profeta Isaías a respeito disso. Há alguma coisa no Novo Testamento que lança luz sobre isso? Então, eu tenho que trabalhar Velho e Novo Testamento. Então, eu diria, conselho-chave, tenha uma boa hermenêutica, ou seja, use de elementos corretos, coerentes para se interpretar o texto bíblico e tenha um mínimo base de conhecimento da fé cristã para poder interpretar de forma razoável e poder chegar à conclusão de uma boa teologia bíblica, o que o texto realmente está dizendo, e a sistematização, por extensão, e a praticidade da vida. Então, eu diria, boa hermenêutica e bom entendimento daquilo que é a fé cristã. Pois a Bíblia é um livro cristão, é um livro do povo judeu, o Antigo Testamento, mas é também um livro cristão, e o cristianismo é fundamentado na Bíblia. Então eu preciso entender um pouco desse cristianismo e preciso, em terceiro lugar, ter um compromisso sério com Deus. Porque Deus fala comigo através da sua palavra e eu falo com ele através das minhas meditações, orações, né? E então esse aproximar de Deus vai me ajudar em entender quem ele é, qual o seu plano para a minha vida, e vai haver uma iluminação do Espírito Santo para eu entender a sua palavra. Quanto mais longe eu estiver disso, menos sucesso eu vou ter como estudante da Bíblia e da teologia. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, maior sucesso eu terei na interpretação da Bíblia e farei uma boa teologia sistemática. Então, esse seria o meu conselho básico, né? Bom, assino embaixo de tudo que o doutor Jaziel falou, só acrescentaria o seguinte, porque eu faço uma pesquisa, todas as vezes que dou aula para primeiro ano, eu faço uma pesquisa de quem é que já leu a Bíblia. E dá apenas entre 15% a 20% dos que vêm para a faculdade estudar teologia já leram a Bíblia. Essas pessoas normalmente são líderes na igreja, são pessoas mais dedicadas, realmente na igreja, tanto é que estão vindo estudar na faculdade. Né? Eu fico imaginando quantos, então, da igreja que realmente já leram a Bíblia toda. Já ouvi de estatísticas aí que falam que cerca de 50% dos pastores brasileiros jamais leram a Bíblia. Né? Então, muito prática, a minha orientação é essa, ler a Bíblia. Nós declaramos, a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé, mas a pessoa chega a declarar isso, mas nunca leu a Bíblia. Então, a minha experiência mostra, devemos conhecer a Bíblia, vai ajudar muito as regras de interpretação, claro, né? Mas vai ajudar muito você ter uma visão geral da Bíblia. Gênesis Apocalipse, terminou Gênesis Apocalipse, terminou Gênesis Apocalipse. Aí você vai ter uma boa visão. Não esqueça que o inimigo chega lá para Jesus e o tenta com a própria Bíblia. Né? Jesus também resiste ali à tentação dizendo, está escrito. Mas o inimigo também vai dizer, né? Olha, está escrito.
Mas ele vai dizer, mas também está escrito. Porque ele conhecia, né? Então que você esteja pronto aí. Dá pra gente brincar que a briga de Jesus e Satanás ali no deserto foi uma briga de teologia bíblica. Olha lá, teologia, conhecimento bíblico. Pelo menos teologia bíblica e conhecimento bíblico. Né? Então é imprescindível que realmente tenhamos uma visão geral. Eu estou cansado de ver assim pessoas, olha, traz uma mensagem, às vezes 2 páginas à frente, derruba aquela mensagem dela. 2 páginas. Ela está falando sobre um personagem, como um personagem. Me veio agora na mente algo bem assim, que eu ouvi acontecer. A pessoa falando muito bem como um exemplo de liderança, o Absalão. Ela só ler mais algumas páginas para frente, perceberia que ele estava agindo daquela forma, recebendo o povo diante do palácio e tal, né? Porque ele queria cooptar ali o povo, queria trazer para o lado dele, para dar um golpe em cima do pai e até mesmo matar o rei Davi para entrar no lugar do rei Davi. Entendeu? Então é conhecimento. Então, às vezes tem alguma coisa que diz lá, pegando os extremos aqui, diz lá em Apocalipse, diz uma coisa, mas isso aqui está ligado com o Gênesis. Ou lá em determinado lugar vai dizer, a maldição hereditária. Mas tem o texto aqui, que vai dizer, eu sou Deus ciumento que castigo aí os pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus faz isso. Mas tem outro lugar que vai dizer que o pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai. Alma que pecar, essa morrerá. Então vamos olhar todo o texto. Né? Não estou dizendo que tem contradição aqui, mas tem esclarecimentos aqui. Entendeu? Nós falamos em teologia bíblica, então é teologia de Gênesis a Apocalipse. Leitura da Bíblia. Que legal. Professor Gus, professor Jaziel, foi muito legal esse papo aqui. Fico muito feliz e grato por vocês toparem esse desafio. A gente está aí só no nosso 2º semestre de podcast. Então, enquanto esse sonho, esse projeto durar, espero que vocês apareçam aqui com muita frequência, que vai ser certamente muito bom, como foi hoje. Querem dar aquele último tchau? Agenda de shows, vender os livros, agora é o momento. Eu sou péssimo vendedor, tenho livro sim, mas sou péssimo vendedor. Vocês estão muito contentes que está para sair mais um aí. Mas já foi um prazer estar aqui com você, Tiago, e com todos que estão nos ouvindo também. Que a graça e a paz estejam com todos. Um abraço, galera, tudo de bom, Deus os abençoe, né, que o amor de Deus esteja sobre cada um de vocês, e a gente se vê aí em outro momento. Obrigado, Tiago, pelo privilégio, oportunidade de poder estar aqui. Obrigado, pastor Gusso, também pela honra de poder compartilhar ideias e conhecimento junto contigo, né? A gente que estudou mais ou menos na mesma época, tinha 1 ano de diferença, depois começamos a trabalhar praticamente na mesma época, estamos aí juntos, irmanados na mesma fé, no mesmo amor, lutando pela mesma causa, né? O reino de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para vocês e curtam bastante o nosso podcast aí, porque semana que vem mais gente fera aí para poder trabalhar. Um abraço. Valeu, pessoal. Esse foi mais um Praxis, nosso podcast aqui da Favapar. Compartilhe, distribua esse conhecimento para cada vez mais pessoas e até semana que vem ou até o próximo episódio que você ouvir. Um abraço e até mais. Valeu!